comecei, é muito louco essa história, porque eu comecei a ver uns vídeos no YouTube do André Fernandes, que hoje é meu amigo, a gente se fala o tempo inteiro, enfim. É um cara que me ajudou muito nesse processo, muito, muito, muito mesmo, pastor André Fernandes. E eu comecei a assistir vídeos dele e aquilo começou a me tocar assim de uma maneira... E do nada você teve vontade ou alguém indicou? Ou nesse momento que você se sentiu perdido, eu falei, deixa eu procurar por algo. Não, então, uma pessoa me indicou. E aí eu comecei a ver esses vídeos. E aí, eu sempre tive um preconceito muito grande com a igreja evangélica. Pela maneira como é pregado. Ou como eu vi pouco, porque eu era de uma outra religião. E eu não conectava comigo, assim, era muito difícil. Quando eu ouvi o André falando, eu me conectei de uma maneira que, assim, Deus é muito perfeito, né? Então, Deus me colocou diante dele, porque para Deus era assim, a única maneira de eu conseguir me conectar com você nesse momento é alguém que fale a sua língua. Eu falo que pro meu marido foi o David Leonardo, que ele começou a ouvir também. o David e depois ele falou, poxa, a voz do David começou a virar, se transformar na sua voz e eu passei a ouvir a sua voz. É isso. Que teve um momento, eu falei, poxa, então a minha voz, as coisas que eu falava não eram ouvidas, mas através do David ele entendeu. É isso. E aí eu comecei a ouvir o André, a maneira como ele fala de Deus, a maneira como ele consegue fazer as analogias e como ele consegue falar da palavra, me impactou de uma maneira tão grande, que eu comecei a ficar viciado naquilo. Então era um vídeo atrás do outro. E eu comecei a buscar, até que um dia eu falei assim, vou escrever pra ele. E aí escrevi pra ele no Instagram, falei, ele nunca vai me ver, não me seguia, nada. E ele me respondeu. E eu ainda falei assim, na hora que eu tava escrevendo, eu falei, bom, se você realmente existe, eu estou falando com Deus, tá? Se você realmente existe, de fato, você vai fazer ele ver a minha mensagem, ele vai me responder. Cara, passou, sei lá, 5 minutos, ele me respondeu. E aí, Arthur, tudo bem? Como é que você tá? Você quer me ligar? E aí a gente começou a se falar. Então ele foi um cara que me ajudou muito, muito. Até hoje ele me manda mensagem, como é que você tá? Vamos orar? Tá firme? Não tá? Tá precisando de alguma coisa? Vamos conversar? Ele é um cara assim, nota 1000. O David também foi um cara que eu também falei, não tenha toda essa proximidade igual o André, mas a gente também se falou. E aí nesse meio tempo, quando eu comecei a ver os vídeos, eu fui para esse retiro espiritual, que é a Estância Paraíso, e eu fui para lá, e lá foi onde assim aconteceu assim para mim, sabe? Foi onde eu posso dizer que eu tive o encontro, que foi o momento que, assim, o primeiro dia para mim foi muito marcante, eu não conseguia parar de chorar, assim, foi muito, é como se eu tivesse ficado fraco, assim. Ele quebra todas as nossas armaduras, e aí você assim, fica jogado, sabe? E você se entrega. E se entrega. E aí você fala, eu não consigo mais, assim, toma conta da minha vida, governa, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer, só você pode fazer. E esse foi um dia que foi bonito e foi muito doloroso também, né? Foi dolorido esse dia. Porque vem muitas coisas na cabeça ali na hora, né? Eu carreguei durante muito tempo culpa. Eu não conseguia virar essa chave da responsabilidade. Porque eu acho que tem uma diferença entre a culpa e a responsabilidade. Eu acho que a culpa, ela não soma em nada, você só fica carregando um peso. E quando você assume a responsabilidade, você fala, cara, isso aqui não foi legal. Eu entendo que isso aqui não foi legal, isso não sou mais eu, isso não faz parte de mim. O que eu posso fazer para eu não compensar, porque eu acho que já tá ali, aquela cicatriz já tá ali, mas o que eu posso fazer de legal, o que eu posso fazer de bom, para que essa pessoa me enxergue de uma outra maneira, ou que essas pessoas me enxerguem de uma outra maneira. O que eu posso fazer? Então, para você mesmo, né, se enxergar de outra maneira. Porque quando a gente só se culpa, a gente só se diminui. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa necessidade de reconhecer para se arrepender, para querer se modificar. Né? Até quando eu comentei nas redes sociais também que eu tinha arrependimento por ter posado nua, que por mim, hoje, vendo a forma que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Falar, poxa, não se culpe, o que passou, passou. Não é sensação de culpa, mas de arrependimento com entendimento para poder
me modificar para poder fazer diferente depois. Se você só simplesmente passa uma borracha, isso daí passou, e você não entender o porquê que você fez, o que você não entendeu ali naquele momento, você não muda. Então, exatamente, né? por isso que eu estava dizendo que quando tudo aconteceu, e a partir no primeiro momento existe a negação, mas aí quando eu também fiz terapia também, continuo fazendo até hoje, mas quando você volta e você vai entender da onde surgiu, não é que não é uma justificativa. Eu não estou buscando uma justificativa e falar, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa. Tudo isso aconteceu por causa disso, então estou desculpado. Não é isso. Mas eu preciso entender qual foi o percurso que eu fiz que me levou nesse lugar, para que eu possa fazer diferente. Porque se eu não entender da onde isso surgiu, não tem como eu mudar. Sim. É impossível. Eu vou mudar, é isso, eu vou mudar por um tempo, mas eu não vou me transformar. Porque existe a diferença entre o mudar e o se transformar. Sim. Mudar, você muda aqui, muda ali, muda, volta. Agora, transformar, transformou, já foi. Não tem como, entendeu? Não faz mais sentido o que acontecia antes. E quais foram os principais desafios de lá até agora para você? Quais têm sido os desafios? Porque é uma busca constante, esse é um crescimento constante. Não é assim, poxa, agora eu entendi tudo, agora, poxa, virou a chave, agora eu estou iluminado por Deus, o Espírito Santo me guia. Mas eu sei que cada um tem as suas dificuldades, né? Questão dos nossos hábitos, de quem a gente foi, por mais que a gente tenha entendimento, a gente vai muitas vezes no modo automático. Eu me percebo assim em casa, ou no meu convívio, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre me vangloriei, sou uma mulher de atitude, eu faço e aconteço, a minha autoestima é maravilhosa. Quando eu passei a entender que tudo isso não valeu em certos momentos porque eu não tinha Deus em primeiro lugar, eu falei, poxa, então como assim eu vou me vangloriar de algo meu, né, e esquecer que Deus está ali em primeiro lugar? Daí foi o momento que eu também me rendi, falei, poxa, eu confio em mim, a autoconfiança que a gente prega tanto hoje em dia, seja autoconfiança, a gente vai confiar na gente mesmo. Se a gente não tiver Deus, quem somos nós para confiarmos em nós mesmos apenas? Não, e a gente pode, com a força do nosso braço, ser bom. Sim. Mas para ser incrível, a gente só vai conseguir se a gente tiver Deus na frente. É claro. Isso é um fato. Então a gente pode ir até um limite. O André fala isso. Em várias pregações dele, ele fala, quando você esgotar tudo que você podia fazer, agora deixa Deus agir, que é aí que você vai pro sobrenatural. Sim. Porque não tem como você passar de um certo ponto. Às vezes a gente tem que dar passos atrás também, que a gente achou que fez Exatamente. tudo, só que a gente fez até demais. Agora é hora de parar, esperar, falar, olha, agora é com você, eu já fiz tudo que dava, me mostra onde eu tenho que me colocar. Isso aqui, acontece muito, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o que acontece comigo até hoje, acho que também aconteceu um pouco com você, que é a questão de você se reorganizar no mundo. O que isso significa? As pessoas que estão à sua volta, né? E os lugares que você vai. Isso ajuda pra caramba. Se você não quer mais viver o que você vivia, você tem que se cercar de novas pessoas. Sim. É inevitável isso. Se eu quero saber mais sobre Deus, se eu quero entender mais da palavra, eu preciso conviver com pessoas que saibam da palavra. Não vai ser em outro lugar que eu vou aprender isso. Se eu não quero mais uma vida vamos dizer, de farra, uma vida promíscua, vamos dizer assim, eu não posso conviver com pessoas que querem isso. Sim, que acham que isso é normal, que é natural, que vão te incentivar, vão te motivar. Por mais que você tenha percepção, você pode falhar, né? Exatamente. E aí tem uma coisa, você falou do normal, que eu lembrei de uma frase. Tem um Galego, não sei se você conhece o Galego. Claro, O Galego me falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, não sei se foi ele ou se foi a Lise, agora eu não lembro, mas eles falaram assim pra mim, traição, as pessoas confundem muito, traição não é uma coisa normal, ela é uma coisa comum. Não é uma coisa normal. Sim. Ela é comum. Infelizmente, ela é comum. Então, essas coisas, a promiscuidade, a pornografia, todas essas coisas, elas são coisas comuns, não são coisas normais. Tem algum problema. Quando você tem alguma tendência àquilo, tem alguma questão que não é aquilo, é uma outra questão que você precisa resolver para que você não queira aquilo. Sim.
É que hoje em dia parece que ficou mais fácil, né? As pessoas liberarem tudo e... É que hoje, né, tá mais... Então, esse é o ponto. Eu acho que hoje, cada vez mais, é como se a gente estivesse num jogo e cada momento a fase fica mais difícil. Então, para você permanecer em Deus e com Deus... Fica mais difícil. É mais difícil. Mais difícil. Você concorda que é mais difícil? Porque você tem menos pessoas para você conviver, que compartilham das mesmas ideias. Tudo que é falado muitas vezes é visto com maus olhos. Nossa, agora virou, não pode fazer nada. Não, e assim, o mundo que está plantando a liberdade, parece que o cristão, quem crê em Deus, ele é contra a liberdade. Não é isso. Nós temos a liberdade desde que pedimos pelo livre-arbítrio, né? Mas a gente tem que... Faz parte da nossa sabedoria como discernir como usá-la, essa né? liberdade. Não, e assim, as pessoas, é muito complicado porque quando você começa a falar de Deus, vem as pessoas falando assim, não, mas agora você só fala de Deus, agora tudo é Deus, tudo é Deus. Qual o problema? Porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm problema, que leem a palavra, que vivem a palavra, mas não falam tanto sobre isso, principalmente nas redes sociais, porque vira um problema. Vira um problema e a pessoa acaba regredindo, fala, deixa eu viver assim, mas não vou expor. Só que também quando a gente não expõe, não sei, eu percebo, parece que eu estou deixando de fazer algo bom para o mundo. Eu me sinto dessa forma. Eu já parei para pensar sobre isso. Falei, poxa, será que eu tenho que viver no secreto, apenas eu e Deus, e através das minhas ações fora das redes sociais, né, eu expressar essa vontade de Deus na minha vida? Mas ao mesmo tempo eu falo, poxa, essa é a melhor parte de mim. E daí na hora de eu passar algo para o outro, eu não vou passar isso. Eu não vou passar esse melhor momento, essa transformação, o que eu tenho de melhor, eu não vejo sentido. E daí, em momentos assim que eu fiquei meditando sobre isso no começo, até que eu passei a colocar algumas coisas e não tinha tanto comentário, não tinha tanto engajamento como tinham outros assuntos, falei, Deus, será que eu estou errada? Será que eu devo guardar só para mim isso? E saiu, né? Saíram várias passagens que falam, né? Que a gente ouve à noite, à luz do dia, para espalhar para as pessoas, né? Que, enfim, várias passagens que me confirmaram. E cada vez mais eu me sinto mais feliz, porque eu não estava à vontade mais de falar sobre outros assuntos. Eu falo que hoje em dia tem tantas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer comida, gosto de ensinar sobre maquiagem, penteado. Mas às vezes eu tenho vontade de ensinar uma maquiagem, escrever Jesus, assim, no final do rabisco da maquiagem. Não sei, para passar uma mensagem, né? Sim. É mais forte do que a gente quando há real transformação. Mas né? Você sabe que eu fiquei nesse conflito? Você tá falando de uma coisa e eu tava nesse conflito, e inclusive foi a Lise, que é a esposa do Galeu, que me fez virar essa chave. Ela falou assim, Arthur, você vem aqui, mas você nunca posta que você vem aqui. Não que você precise. Você nunca mostra, você não compartilha. Por que você não compartilha isso com as pessoas? Eu fiquei pensando, eu falei assim, bom, eu acho que eu não compartilho. Eu falei pra ela, eu acho que eu não compartilho porque eu não queria mostrar e as pessoas acharem que tá fazendo só pra mostrar. Que era uma cena, entendeu? Olha ele lá, depois de tudo que aconteceu, agora ele tá lá falando de Deus, mostrando Deus, lá no culto. E então era um preconceito meu. E ela falou, tá, e aí? Eu falei, e aí? Ela falou, essa é a sua verdade? Eu falei, não. Tipo, eu tava fazendo por causa disso. Não, não é por causa disso. Então, qual o problema de você mostrar? Eu falei, cara, é verdade. Aí na semana seguinte me deu vontade. Pô, tava rolando uma energia assim incrível, sabe, no lugar, que é uma célula que já não é mais uma célula, né? Ali já é quase uma igreja. Que tava lotado assim, as pessoas cantando. E pô, o Leandro tocando o violão e cantando lindo assim, tava uma energia muito, muito incrível. Eu queria compartilhar isso com as pessoas, sabe? Falei, cara, as pessoas precisam ouvir isso. É isso que elas estão precisando aqui. E eu compartilhei, senti vontade assim no meu coração de compartilhar. E a resposta foi muito legal, sabe? Eu recebi muitas mensagens das pessoas, cara, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu tava precisando. Nossa, meu dia foi péssimo e agora melhorou, sabe? Sim. Então foi quase que uma confirmação do tipo, é isso. Segue, é isso, você tá no caminho certo. É isso que você precisa fazer, sabe? Você tá